Tema que com frequência toma conta dos noticiários, a discriminação é alvo constante de ações do Ministério Público Federal, que não poupa esforços para combater esse crime. Você vai saber como é feito esse trabalho agora no IP Entrevista. A discriminação e o combate a essa prática fazem parte do trabalho da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Nós vamos conversar na entrevista de hoje com o procurador Aurélio Rios, que está à frente da PFDC. Vamos começar a entrevista então, procurador, falando sobre a diferença entre discriminação e injúria racial. O crime de racismo, ele se difere da injúria racial não só pela intensidade, mas principalmente pelas consequências. A consequência para quem comete um crime de racismo primeiro, por ser um crime inafiançável, você, se for preso em flagrante, você não sai de imediato do estabelecimento onde você está detido. E a segunda coisa que é muito importante dizer é que grande parte dos juízes, em razão da proximidade dos tipos penais, tem preferido enquadrar especialmente os xingamentos raciais, as ofensas raciais, como injúria racial, que é um crime de baixa potencialidade lesiva, na visão do legislador de anteontem, e que traz penas praticamente irrisórias, que não leva ninguém a estar detido em razão disso. Como é que essa distorção poderia ser corrigida? Parte da distorção está na falta de precisão da lei de racismo. Acho que a gente precisava calibrar melhor o tipo penal para estabelecer exatamente o que é racismo e estabelecer o que é injúria racial. Ou, eventualmente, até, de algum modo, revogar o Instituto da Injúria Racial e colocar numa só lei as suas variações, inclusive as suas qualificadoras. Mas eu quero insistir que a questão da discriminação, de um modo geral, ela tem raízes culturais que estão muito além da questão penal. E, infelizmente, o Brasil é um país racista, é um país que discrimina imensamente todos. Discrimina mulheres, discrimina homossexuais, discrimina as pessoas em razão da cor, em razão da origem, e isso é uma triste realidade que a gente tem que enfrentar. Já que o senhor tocou no assunto, existem outros tipos de manifestações preconceituosas que podem ser criminalizadas? Esse é todo o esforço que a gente tem hoje de tentar enquadrar todas as formas de discriminação como racismo, E isso houve um avanço espetacular recentemente com um parecer do Procurador-Geral da República, em que ele defende essa tese da possibilidade de equiparação dos crimes de homofobia ao crime de racismo. De que forma o Estado hoje pode punir a discriminação por origem de orientação sexual? Esse tem sido um ponto muito grave, porque ao mesmo tempo que nós temos a parada gay com o maior número de pessoas do planeta, que é a Parada Gay de São Paulo, com 1,5 milhão de pessoas, nós somos também um dos países que mais mata homossexuais, que mais matam gays, travestis, transgêneros, e um nível muito baixo de resolutividade desses inquéritos policiais. E nós temos uma enorme dificuldade de criminalizar essa conduta. E não é possível que já alguns anos no terceiro milênio a gente não consiga superar essas dificuldades, porque nós achamos que hoje é necessário, mais do que nunca, ter uma resposta penal também para os crimes de homofobia. Mudando de assunto, vamos falar sobre discriminação positiva. O que se entende por esse assunto? A discriminação positiva ela vem sempre trabalhada na ótica da ação afirmativa. A ação afirmativa, o que ela é? É a ação de reconhecimento da desigualdade da sociedade, de como várias categorias e classes sociais são tratadas de forma desigual. E que muitas vezes esse corte também é um corte de gênero em relação às mulheres, e muitas vezes um corte racial. A cota racial é da forma mais visível, especialmente aquela prevista hoje pelas universidades públicas para ingresso pelo vestibular. Mas há outras, como, por exemplo, a que prevê um número mínimo de mulheres pelos partidos políticos para disputa dos pleitos eleitorais.
Falando sobre discriminação no esporte, né? A questão do goleiro Aranha, recentemente também a jogadora Fabiana foi xingada pela plateia, né, que acompanhava o jogo, chegou a chamar a jogadora de macaca, assim como aconteceu também com o jogador. Como é que o senhor enxerga isso dentro dos estádios? Como é que isso pode ser penalizado ou gerar uma penalidade mais forte, né, para esse tipo de prática? Acho que a melhor resposta para coibir esse tipo de questão no futebol, por exemplo, é a perda do mando de campo. Porque às vezes você criminalizar uma só pessoa e transformá-la isso num crime de racismo, de algum modo você pode estar individualizando uma prática coletiva. Enquanto que se você estabelece a perda do mando de campo ou a perda de pontos corridos, né, como acontece em campeonatos de futebol ou na liga de vôlei, você está sim penalizando o próprio time. E com isso faz com que esses times tenham eles próprios a iniciativa de orientar os seus torcedores a respeitar especialmente os seus adversários. Agora, quanta discriminação ocorre na internet? Na internet ela se conta aos milhares, em termos de mensagens curtidas, compartilhadas. Infelizmente, nessa última eleição presidencial, as redes sociais agiram muito mal, por conta do uso excessivo de palavras de baixo calão, de expressões injuriosas e de práticas de racismo, não só disseminadas, mas agora absolutamente explícitas. Nas redes sociais as pessoas não dissimulam nada. E nós temos feito uma distinção. Aí sim, uma coisa é o que é uma injúria, o que é que estaria dentro da liberdade de expressão de qualquer pessoa, dar a sua opinião a respeito de qualquer assunto. E a outra coisa é o crime de ódio. Aquilo que você instiga as pessoas para agirem violentamente contra um grupo. Isso é perigosíssimo. Obrigada pela entrevista, procurador. De nada. Espero ter sido útil aí a todos os nossos ouvintes.